Graça e paz, meus irmãos e irmãs, que alegria poder estarmos aqui, nesta manhã de domingo, nesse culto de gratidão a Deus, por 81 anos de vida. A pastora André vem me ajudar aqui a tirar essa máscara, porque está meio enroscada aqui. Obrigado, pastora, obrigado pela atenção que você teve e percebeu que a máscara estava enroscada aqui. Meus irmãos e irmãs, eu quero saudar os pastores da igreja, nesses 81 anos de existência da Igreja Metodista Central. Está sendo pastoreada pelo pastor Fábio, pelo pastor Paulo Zuccoli e pela pastora Andréia. Deus abençoe esse time de pastores e pastora. Graças a Deus pela vida de vocês. Saudar também o Ministério de Louvor. Que coisa gostosa, né? Ministério de Louvor composto por jovens, especialmente por causa do Dia da Mocidade. Nós estamos celebrando o Dia da Mocidade. E foi dirigido então por esses jovens queridos. Fazia tempo que eu não via a Carlinha também, mas eu também não tenho estado aqui. Nós estamos em distanciamento social, mas é uma alegria ver esses jovens liderando o louvor da igreja. Meus irmãos e irmãs, a igreja se alegra com os que se alegram, a igreja chora com os que choram, e nós sabemos que nesse tempo há choro no meio do povo de Deus, nós sabemos que há luto no meio do povo de Deus, e nós oramos para que o Deus que é bom, para que o Deus que é misericordioso, para que o Deus que é fiel, o Deus a quem nós servimos, o Deus a quem nós estamos adorando nessa manhã, possa consolar você, possa continuar mostrando a bondade, que você continue percebendo a bondade de Deus, continue percebendo a misericórdia de Deus, continue percebendo a fidelidade de Deus, nesse tempo de crise. O mundo muda, a realidade muda, mas o nosso Deus não muda, Ele permanece bom, misericordioso e fiel para sempre. Ele é fiel enquanto eu existo, continuará sendo fiel depois que eu não existir. Deus é fiel, Deus é bom. E nesses 81 anos, de celebração de 81 anos de existência da Igreja Central em Curitiba, igreja que já deu muito fruto, muitas igrejas surgiram dessa igreja. Uma oportunidade, eu fui ao Rio de Janeiro celebrar 100 anos de uma igreja lá, uma das nossas igrejas no Rio de Janeiro, e a igreja estava assim com umas 100 e poucas pessoas, e eu pensei assim, puxa vida, 100 anos e 100 e poucas pessoas, e eu fiquei assim, será que há algo que celebrar aqui? Mas Deus, que é fiel, não permitiu que eu continuasse daquela maneira equivocada. No momento da confissão, eu me virei para o altar para orar e confessar os pecados e receber o perdão de Deus. E quando eu olhei para trás, havia ali, alguém tinha colocado ali a árvore genealógica da igreja. E aquela igreja tinha sido mãe de pelo menos 20 igrejas na primeira região e várias congregações. E eu disse, perdão, Deus, eu não estava entendendo nada, estava me faltando discernimento. Eu louvo a Deus pela Igreja Central em Curitiba, que é hoje uma igreja dinâmica, e além disso, já deu e continua dando muitos frutos, fazendo discípulos e criando novas igrejas. Abram a sua Bíblia, no Evangelho de acordo com Mateus, no capítulo 16, Mateus, capítulo 16, nós vamos ler, Valmir, do versículo 13 ao 18, Mateus 16, de 13 a 18, que diz o seguinte: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo
ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou Jesus, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Graças a Deus pela palavra de Deus, através dos profetas, do salmista, dos evangelistas, dos escritores do Novo Testamento, e louvado seja Deus pelas palavras de Jesus, como é essa que nós acabamos de ler. Jesus falando sobre esse tema. Meus irmãos e irmãs, um edifício é tão fraco ou tão forte quanto os seus fundamentos. Pouco tempo nós vimos um edifício, me parece que em Minas, que caiu, um edifício alto, mas que tinha fundamento ruim. O edifício é tão forte ou tão fraco quanto o seu fundamento. Então, você e eu já sabemos, eu não preciso repetir isso, você e eu já sabemos que o fundamento da igreja não pode ser um pastor, não pode ser uma equipe de pastores. O fundamento da igreja não pode ser o seu belo edifício. O fundamento da igreja não pode ser o grupo de louvor da igreja. O louvor na igreja hoje é muito bonito, a técnica é boa. Eu cresci na igreja metodista. Para vocês terem uma ideia, o organista da igreja era eu mesmo. Eu era o organista, viu, Carlinha? Eu era o organista da igreja. Então, você pode imaginar que o louvor era um pouco menos técnico, menos sofisticado. Hoje, uma pessoa, mesmo que não cresce, gostaria de assistir e de ouvir o louvor de uma igreja. Porque o louvor de qualquer igreja hoje é muito gostoso, é muito bem organizado. Não é? Nós acabamos de participar de um louvor gostosíssimo, maravilhoso, depois eu vou falar sobre isso. Mas não pode ser o louvor, não pode ser o pastor, por melhor pregador que ele seja. O fundamento da igreja é Jesus Cristo. Foi ele que disse sobre essa pedra, sobre a confissão de Pedro, não sobre Pedro, mas a confissão: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele disse: eu vou edificar, eu edificarei a minha igreja. Interessante, Jesus é o edificador e Jesus é ele mesmo também o fundamento da igreja. Eu edificarei sobre essa pedra que é, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, eu edificarei a minha igreja. Aquele que é o edificador, o construtor da igreja, ele é também a base, o fundamento da igreja. Então, baseado nesse fato, dizer que ele é o fundamento da igreja, significa dizer que nós dependemos dele e do seu Espírito, nos submetemos a ele e nos espelhamos na sua vida e no seu ministério. Igreja, que é igreja, se espelha na vida de Jesus e no ministério de Jesus, na palavra dele, no exemplo dele, no ministério dele. E eu então gostaria de, nesta manhã, em que celebramos 81 anos da Igreja Central em Curitiba, eu estava me lembrando agora mesmo, irmãos, o púlpito era outro, mas nesse lugar eu preguei nos 50 anos, na celebração dos 50 anos dessa igreja. Eu preguei aqui e eu tenho, esses dias vendo os meus documentos, eu vi o boletim e o pregador era
pastor João Carlos Lopes. Eu era pastor na Central de Londrina e vim aqui, fiquei na casa do Wilton Cabral, hospedado para pregar no culto de 50 anos dessa igreja. E então, eu gostaria de compartilhar com vocês alguns pilares, 4 pilares. 4 pilares é um número bom de pilares. Poderá haver outros, certamente você dirá, mas e isso? Eu quero enfatizar hoje 4 pilares para a igreja, baseado no testemunho e na vida de Jesus. 4 pilares que essa igreja, que celebra 81 anos, precisa viver e continuar vivendo, se quer continuar sendo igreja de Jesus Cristo, para que não sejamos um clube social, para que não sejamos outra coisa senão igreja, corpo de Jesus Cristo. Então, o primeiro pilar que eu gostaria de compartilhar é que um povo que tem Jesus como fundamento é um povo, Carlinha e Ministério de Louvor, que valoriza a adoração. Eu achei interessante, porque eu não compartilhei, eu tinha conversado um pouquinho com o pastor Paulo sobre esse tema, mas certamente não compartilhei com o Ministério de Louvor, não sabia qual seria o Ministério de Louvor aqui nessa manhã, mas de repente, eu ouço assim: levante-se aí na sua casa, fique em pé para adorar a Jesus. Olha que coisa incrível, é o primeiro pilar. A adoração é a expressão maior do nosso amor por Jesus, do nosso amor por Deus, do nosso amor pela Trindade eterna. A adoração é a expressão maior do nosso amor. A expressão maior do amor de Deus é ter enviado Jesus Cristo. A expressão maior do nosso amor é a adoração. Nós expressamos o nosso amor. Uma pessoa que ama, o marido que ama a sua esposa, a esposa que ama o seu marido, elogia o marido, fala boas coisas a respeito do marido. Adoração é elogiar, é falar boas coisas a respeito de Deus, pelo que Ele é, não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Então, isso é fundamento da igreja. De acordo com Mateus, na história da tentação de Jesus, em Mateus 4, se você quiser rever essa história depois, a resposta que faz com que Satanás desista, Satanás tenta 3 vezes Jesus, e na terceira vez ele desiste, vai embora. Mas a frase que Jesus diz, porque era real na vida dele, que faz com que Satanás desista, fala, aí não tem jeito mesmo, foi quando ele diz: só a teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Satanás se afasta, porque Jesus diz: só a teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. E interessante é que na missão da igreja, o início da missão da igreja, começa com adoração, e a missão da igreja termina na adoração. Se não, dê uma olhada lá, em Mateus 28, 16 em diante, diz que os discípulos foram para o monte que Jesus lhes designara. 11 discípulos, porque Judas já havia abandonado o barco. Os 11 foram para o monte que Jesus lhes designara. E o texto diz assim: quando o viram, o Cristo ressuscitado. Aqui começa a história da igreja. Cristo ressuscitou. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Quando o viram, o adoraram. A primeira coisa que os discípulos fazem quando encontram o Cristo ressurreto, eles o adoram. Então a missão da igreja começa na adoração, e foi nesse contexto de adoração e de dúvida também, porque sempre onde há adoração tem alguém duvidando. Eu espero que não seja o seu caso nesse culto de adoração, mas quando viram, adoraram, e alguns duvidaram. Jesus não deu importância à dúvida naquele momento e falou: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, e dá a missão: indo, façam discípulos de todas as nações. Então, a missão da igreja é dada, a ordem missionária da igreja é dada num contexto de um povo adorando, de 11 pessoas adorando, mesmo que alguns estivessem duvidando. Os discípulos estavam adorando naquele momento. E a história da igreja, ela se encerra e entra para o aspecto da eternidade, lá em Apocalipse 7, que diz: eu olhei e vi uma grande multidão que ninguém podia contar, vestidos de vestes brancas, com palmas nas suas mãos, em pé diante do Cordeiro, e dizendo:
Ao nosso Deus que se assenta no trono, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Adoração. Começa com a adoração, termina na adoração. Igreja tem fundamento, uma igreja que é a igreja de Jesus Cristo e que tem Jesus como fundamento, é uma igreja que adora. Adoração é coisa séria, é pilar da igreja e não pode ter tido como uma coisa pequena para a igreja. Por isso, parabéns Ministério de Louvor, que diz para a igreja, mesmo na sua casa, com o celular na mão, ou diante de uma tela de TV, ou diante do computador, coloque-se em pé e adore o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Que esse culto seja na sua vida, nessa celebração de 81 anos da igreja, seja um culto de fato de adoração e que continue assim pelo resto da sua vida, em nome de Jesus. Segundo pilar que eu quero apresentar para você, o primeiro então é a adoração, o segundo pilar que eu quero apresentar para você é que um povo que tem Jesus como fundamento, leva a sério o evangelismo. O povo que leva Jesus a sério, ou que tem Jesus como fundamento, leva a sério o evangelismo. Evangelizar, proclamar as boas notícias de Jesus, que Jesus salva, que Ele cura, que Ele liberta, que Ele é o Senhor e que não há outro além dEle. Fazer novos discípulos, essa é a razão de ser da igreja. Eu comecei dizendo que eu sei que essa igreja fez no passado, continua fazendo no presente e oro para que continue fazendo no futuro novos discípulos, evangelizando, levando sério a responsabilidade de evangelizar. Não dá para nos contentarmos em manter museus, e graças a Deus, que eu sei que essa igreja não está contente com isso, mas estou dizendo para você, pessoalmente, meu irmão, no meio de toda essa luta, lembra que Jesus chamou você para fazer discípulos. Ele está fazendo coisas novas, gerando novas vidas no Espírito, e nós temos o privilégio de fazer parte disso. Uma igreja verdadeira não pode deixar de levar a sério a responsabilidade de falar das boas novas de salvação em Jesus Cristo, no mundo que está tão dolorido e que todos nós percebemos todos os dias, todas as horas praticamente, que o nosso mundo sofre, que o mundo está dolorido, que o mundo anda perdido. Nós sabemos quem é Jesus Cristo. Eu sei em quem tenho crido e sei também que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Essa é a mensagem da igreja, evangelizando, trazendo boas novas, boa notícia, dizendo que Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo, não imputando às pessoas os seus pecados, e fez de nós, e nos entregou essa palavra de reconciliação, nos confiou essa palavra de reconciliação. A igreja existe para evangelização, alguém disse, assim como uma vela existe para ser queimada. A vela bonitinha lá na sua casa faz 4, 5, 6 anos, bonitinha, ela não está cumprindo a sua função, porque vela existe para ser queimada, não existe para ser enfeitada, apesar de nós usarmos velas de enfeite. A vela não existe para ser enfeitada, ela existe para ser queimada. Igreja não pode existir para enfeite, a igreja existe para falar de Jesus, para evangelizar. Alguém disse que na Inglaterra, uma história que eu ouvi também, não sei se tem comprovação científica, mas alguém disse que quando faltou prata e ouro na Inglaterra, em uma certa feita, para fazer moedas, e o primeiro-ministro pediu que fossem procurar prata e moeda, e aí voltaram com a notícia: olha, as únicas pratas e ouro que nós encontramos são a prata e o ouro dos santos, das imagens dos santos que estão nos cantos da igreja, nas paredes, nos cantos da igreja. Aí disse que o primeiro-ministro disse: então, derretam os santos e os coloque em circulação. Santos não podem, você e eu somos santos de acordo com a palavra de Deus, não podem ficar nos cantos da igreja empoeirando. Santos precisam ser colocados em circulação para abençoar outras pessoas.
primeiro pilar que eu citei para você foi a adoração. O segundo pilar que eu citei para você é a importância do evangelismo. O terceiro pilar que eu quero citar para você é que um povo que tem Jesus como fundamento sabe, preste atenção, meu irmão, minha irmã, sabe que o maior testemunho da igreja não são os milagres espetaculares, ainda que eu ame ver milagres, mas o maior testemunho da igreja não são os milagres. O maior testemunho da igreja é a unidade e a comunhão. Jesus disse lá em João 17, Pai, como eu sou um contigo e tu és um comigo, que eles, os meus discípulos, você, meu irmão, e eu, sejam um, disse Jesus, que eles sejam um. Olha a conclusão, para que o mundo creia, que eles sejam um, para que o mundo creia. Jesus poderia ter falado qualquer outra coisa que a igreja poderia fazer para que o mundo cresce, mas Jesus resolveu dizer, Pai, que eles sejam um só, que eles sejam unidos, que haja unidade para que o mundo creia. A igreja em Atos dos Apóstolos era uma igreja que vivia em comunhão e em unidade, e por isso o Senhor acrescentava dia a dia os que haviam de ser salvos. O Ministério do Louvor estava inspirado hoje mesmo, né? Porque o primeiro cântico foi sobre isso, né? Eu cheguei aqui, eles estavam ensaiando, eu estava ali fora, estavam ensaiando o Em Memória, né? Oh meu Deus, reaviva essa igreja de novo, que inspiração, uma igreja que vivia unida, que lutava, que morria, mas que vivia em unidade. Sabe, meus irmãos e irmãs, a igreja, eu louvo a Deus pelos grupos pequenos, eu louvo a Deus pelos grupos de comunhão, eu louvo a Deus pelos discipulados, pelos faróis, há tantos nomes, né? Faróis. Nossas igrejas estão crescendo, mas o povo precisa exercitar a comunhão, a interdependência, a valorização do relacionamento. Sair dos guetos, sair das panelinhas e dizer uns para os outros, você é meu irmão, você é minha irmã, e eu vou lutar para continuar tendo comunhão com você. Deixa eu pegar um detalhezinho, você já experimentou isso, pode ter experimentado isso hoje, inclusive, nessa semana certamente. Os grupos de WhatsApp, seja qual for o grupo, alguém faz aniversário. O que acontece? Tem 50 pessoas no grupo. Aí todo mundo cumprimenta. Acaba faltando palavra para você dizer, porque você vai repetir o que alguém já falou. Já experimentou isso? Já experimentou isso? Eu estou falando aqui com o pessoalzinho que está aqui. Tem 9 pessoas aqui na igreja, viu? Na verdade são 10 agora. Então, você fala, todo mundo fica, parabéns, fulano, Deus te abençoe. Que bom, você está falando aniversário. Eu caí nessa tentação um tempo, e agora quando eu vejo alguém num grupo sendo cumprimentado pelo aniversário, ou eu ligo, ou eu vou no pessoal com ele, e quero cumprimentar pessoalmente. Eu não estou falando, como o bispo como eu sou inteligente ou qualquer coisa, nada disso. Só estou dizendo o seguinte, comunhão não se dá dessa forma, todo mundo respondendo, dizendo parabéns. Que coisa boa quando você vai lá e fala com a pessoa particularmente. Aí é comunhão. Aí é o exercício da busca da comunhão. Um telefonema, mesmo que seja pelo telefone do WhatsApp, você poder ligar e falar com a pessoa ou escrever para ela em particular, dizendo o que você pensa dela, o valor dela, que ela é importante para você, mostrando que no que depender de você, você quer ter comunhão com essa pessoa. Esse é só um exemplo que eu quis citar, porque eu sinto isso, eu percebo isso, participo de muitos grupos, não tem outro jeito, eu preciso participar de vários grupos, e todo dia eu vejo alguém fazendo aniversário, aquela enxurrada de mensagens, né? Então, meus irmãos e irmãs, mas o importante é você lembrar, igreja que ama Jesus Cristo, valoriza a comunhão, porque a comunhão faz com que o mundo creia que Jesus nos enviou. Eu falei sobre adoração, eu falei sobre evangelização, eu falei sobre a comunhão,
E quero falar uma coisa que até o Gabriel citou no início da abertura do culto, né, lá bem na abertura do culto, é que um povo que tem Jesus como fundamento é um povo que tem prazer em servir. O povo que tem Jesus como fundamento é um povo que tem prazer em servir. E nisso eu quero dar testemunho a respeito dessa igreja, que eu sei que nessa pandemia, a Igreja Central de Curitiba tem buscado servir a igreja, o povo necessitado da igreja e o povo de fora da igreja. Não sei se foi na quinta ou na sexta que eu estava vindo, e tinha um casal ali, na garita, aí eu fui cumprimentar o pastor Dilson, que estava lá, e eu falei, quem são essas pessoas que estavam aqui agora mesmo? Ele falou, um casal daqui de perto, que está passando necessidade. Os dois trabalhavam, os dois estão desempregados, estão passando necessidade, e nós então estamos ajudando eles com cestas básicas. Louvado seja Deus, louvado seja Deus, porque um povo que, fundamento da igreja é o serviço. O Filho do Homem, Jesus Cristo, a quem nós celebramos, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus é o servo por excelência, o diácono por excelência. Jesus é o diácono por excelência. Nós precisamos enfatizar mais e mais a diaconia, o serviço, já que no reino de Deus, o que quer ser o maior deve ser servo, deve ser diácono de todos. No reino de Deus, Jesus nunca falou, você não pode querer ser o maior no reino de Deus, você não pode querer ser grande no reino de Deus. Jesus nunca falou isso. Ele falou, mas se você quer ser grande no reino de Deus, pode começar, pega a vassoura e vai varrer. Pergunta para alguém como é que você pode ajudar, vai ajudar as pessoas. Jesus disse, quem quer ser o maior no reino de Deus, seja servo, diácono de todos. A valorização do status, dos títulos, deveria ser uma coisa desprezível para o povo de Deus. Status e ministérios não combinam. Status e ministério nunca vai combinar, porque toda função que eu tenho no reino de Deus, e na igreja de Jesus Cristo, e nessa igreja central de Curitiba, e nas igrejas que estão nos ouvindo, a função que nós temos é para servir sempre. Sempre, qualquer ministério na igreja é para servir as pessoas. Então, meus irmãos e irmãs, nesse dia de celebração, nesse mês de celebração, de 81 anos de existência dessa igreja, oremos e trabalhemos para que a nossa igreja reflita o coração daquele que é o nosso fundamento. Que a Igreja Central de Curitiba reflita o coração daquele que é o seu fundamento. Que a Igreja Central de Curitiba, você, meu irmão, minha irmã, que nós adoremos, que nós sejamos um povo que adora apaixonadamente. Gosto sempre de contar esse exemplo enquanto eu era pastor na igreja em Londrina, terminou o louvor e a adoração, e o irmãozinho ele estava no primeiro banco, ele ficou fazendo assim. Aí eu falei para a igreja pode sentar, o irmãozinho em pé fazendo assim. Eu falei, agora como é que eu vou fazer? O irmão está adorando ali. Aí eu falei, igreja, fique em oração um pouquinho, porque Deus está falando com o irmão certamente, o irmão falando com Deus. De repente o irmão abriu os olhos, ele olhou para um lado, olhou para o outro, olhou para trás e sentou e falou assim, desculpe irmãos, eu me perdi na adoração. Eu falei, aleluia! Qual foi a última vez que eu falei, eu me perdi na adoração? Olha que coisa linda, eu me perdi na adoração, ou seja, eu fiquei tão entusiasmado com a adoração, que eu já não percebi que eu estava na igreja, estava adorando. Que essa igreja possa ser uma igreja que adora apaixonadamente, que seja uma igreja que evangeliza incansavelmente, que seja uma igreja que busque a comunhão intensamente, e que seja uma igreja que procura servir despojadamente. Que o Senhor da igreja, o nosso Senhor, o Senhor da nossa família,
O Senhor que continua Senhor no meio dessa pandemia, que Ele supra as nossas necessidades, que Ele nos dê alegria e que Ele nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. É o nosso louvor que vai ministrar agora, é isso? Então, enquanto o louvor está vindo aqui para frente, vocês vão cantar um canto que já está escolhido? Ah, é? Você não ia fazer um pedido, mas pode cantar o que está escolhido. Pai, deixa eu orar com você, meu irmão, minha irmã, para que Deus faça o pé nas nossas vidas. Pai, nós te bendizemos por 81 anos de existência da Igreja Metodista Central em Curitiba. E juntamente com a celebração do aniversário dessa igreja, nós te louvamos pela existência de cada igreja nessa região, no Brasil e no mundo, que te adora, que evangeliza, que busca a comunhão e que serve para a honra e glória do teu nome. Obrigado, Senhor, porque nós não estamos só, tu és o fundamento. Pai, tu és o fundamento da minha vida, tu és o fundamento da vida dos membros dessa igreja, daqueles que estão celebrando o aniversário e celebrando outras coisas, e daquelas que estão celebrando, mas também chorando as lutas que estão vivendo nesse tempo. Tu és o nosso fundamento e nós descansamos nesse fundamento. Tu és o fundamento e tu és amor. Tu és o fundamento e tu és vida. Tu és o fundamento e tu és esperança. Obrigado, Senhor, porque tu nos procura, tu nos encontra e tu nos abençoa. Obrigado, ó Pai. Nós te louvamos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém.